Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, São Paulo vai enfrentar o Libertad na Libertadores, tem a provável escalação, aqui vocês acompanham tudo. Tem também situação Tidico, o Alan Franco vai ficar ou vai sair? Vou contar aqui pra vocês esse vídeo. Tem também atualização do Wendel, desfalque do Lucas Moura, chegada do Evangelos Marinakis, dá uma cara nova, chacoalha demais, e também em relação a reforços. E vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Vocês não sabem do reforço que eu tô falando? Então fiquem comigo até o final que eu atualizo vocês e conto tudo nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito. Se inscreve aí, ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu te digo, atualizo vocês de tudo e é de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixem o like. O like também é de graça, dá mó moral e ajuda demais no trabalho diário. Posso contar com isso aí? Te digo, bora pro vídeo, tem muita coisa. Bora, gente. Mas antes, vão também deixando, isso não pode faltar, né? Vão aí deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, São Paulo vai enfrentar o Libertad na Libertadores noite, dia que nós mais amamos, né? Será numa quarta-feira, né? Seja quarta ou quinta-feira. É noite de Libertadores, torneio que nós mais amamos, né? Acredito que a maior parte da torcida é o que mais ama. É o torneio que eu mais gosto, é a Libertadores. E acredito que a gente partilha muito dessa opinião, né? Deixa eu tirar a blusa aqui que esquentou. Esquentou a situação. Gente, aproximadamente, né, falam em... No momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, mais de 40 mil ingressos vendidos para São Paulo e Libertad. Te digo, provável escalação, vamos lá. Esperamos, né, que o São Paulo, igual todos os jogos, que o São Paulo, além do bom resultado, da vitória, o São Paulo desempenhe seu papel. O São Paulo melhore o futebol com um elenco grande que tem, né, para conseguir melhores, não só resultados, mas melhor desempenho, melhor futebol. A provável, gente, muito que provável, e aí a gente já entra no assunto Wendel, né? Que teve um trauma, teve uma pancada no último jogo, e o Wendel agora aparentemente tá bem. O Wendel que precisa mostrar mais o seu futebol, né? O Wendel precisa chegar no São Paulo. Dá pra nós fazermos um comparativo do Wendel com o Alan Franco, e por conta de que quando o Alan Franco chegou, pouquíssimos torcedores gostavam. Eu particularmente não gostava. Falava, esse cara é horrível. E o Alan Franco hoje é um zagueiro espetacular, né? Um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Então, a partir disso, dá pra nós considerarmos um tempo de adaptação, uma questão dessa em que a gente fala, pô, o Wendel tá muito mal, realmente ele não estreou, mas pode ter um amanhã diferente. E o Wendel pode ser que jogue. Na provável aqui tá o Enzo, mas o Wendel pode ser que jogue, irá pro jogo, tá, gente? Vamos lá. Rafael no gol, Ferrarese, Juan Tressoldi ou Arboleda. Aparentemente o Juan Tressoldi tomou a posição do Arboleda. O Arboleda pra mim não poderia perder nunca essa posição, não entendo porque o Arboleda perdeu a posição, mas o Juan Tressoldi contra o Palmeiras pra mim foi o melhor jogador do São Paulo disparado. E vem jogando muito bem. Ou seja, nós temos pelo menos zaga, titular e reserva para jogar em altíssimo nível, Brasileiro e Libertadores, né? Isso fica claro, porque o Ferrarese, nós entendemos que ele não o Ferrarese não é lateral, joga às vezes de terceiro zagueiro ou de lateral no São Paulo. Nós entendemos que ele não é lateral. Já expliquei pra vocês aqui que parece que o Zubeldia tem uma tática híbrida, né? Quando está sem a bola, o Ferrarese é terceiro zagueiro. Quando tá com a bola, o Ferrarese passa a ser lateral direito e o Cedric ala, ponta direita, né? Então, independente disso, nós temos... Eu não sou muito fã, parece que é isso, uma tática híbrida, se é assim que eu posso dizer, onde sem a bola fica 3 zagueiros e com a bola o Ferrarese passa a lateral direito. Então, nós temos zagueiros sobrando. Arboleda no banco, eu não consigo entender, por melhor que seja a fase do Juan Tressoldi, por mais que ele tá jogando, e aí você tem o Sabino também, que quando entra, joga bem. Então o São Paulo tem time, pelo menos zaga, e a gente sabe que tem mais jogadores, né? Tem time suficiente pra fazer um brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em altíssimo nível, porque nós conseguimos apontar 2 elencos excelentes.
Então vamos lá, por enquanto, Rafael no gol, Ferrarese, Juan Tressol, Joe Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias ou Wendel. A gente sabe que é mais ou menos isso, difícil cravar a escalação, mas vai ser mais ou menos isso. Aí nós passamos da lateral direita para a zaga, né? Zaga e lateral esquerda. Lateral esquerda, aí te digo que você fala em 2 times do São Paulo. O Enzo joga muito, o Enzo joga demais. Mas e o Wendel? O Wendel não é bom, tal. Gente, o Wendel pra mim é aquilo que eu falei. Tá se recuperando do trauma aí, tá recuperado pro jogo. E assim, eu não acho que o Wendel vai ter esse desfecho. E o Wendel é uma contratação, não é igual contratar o Marcos Guilherme, né? Tem um histórico, tem um porquê da contratação do Wendel. É um cara que vem da Europa. Tá dando errado por enquanto? Está. Mas eu acho que o Wendel vai mudar a situação dele no São Paulo. E aí também a gente fica com 2 laterais esquerdos de altíssimo nível. O Wendel correspondendo tudo que nós esperamos. E o Enzo Dias não dá pra falar, né? Joga demais. Uma barbaridade o que esse Enzo Dias joga. Alisson e Marcos Antônio ou Alisson e Pablo Maia. Aí seria maravilhoso, né? Pablo Maia se recuperando, né? Precisamos... Marcos Antônio também tá jogando bem. Não jogou bem contra o Palmeiras. Jogou nada, na verdade, né, Marcos Antônio? Precisa ter mais consistência. Precisa ser Alisson e Marcos Antônio ou Alisson... Quando o Marcos Antônio jogar, tem que ter mais consistência de jogo. Por melhor que seja a evolução do Marcos Antônio, precisa ter mais consistência. O que nós entendemos ideal seja Alisson e Pablo Maia. E o Pablo Maia precisa estar 100% recuperado porque o Lucas está com dores no joelho direito, vai passar por novos exames, o que nos preocupa demais. Não podemos perder o Lucas Moura e o Lucas Moura não irá jogar o jogo contra o Libertad. Acho que isso diz muito, né? Não é... A questão aí não foi contra o Palmeiras. Acho que isso que pega um pouco, né? Não foi contra... não foi em questão do gramado sintético. Eu tava com a questão, falei inclusive aqui pro Ju... Falei, o Lucas não vai jogar mais em gramado sintético. Acho que não é bem por aí, né? Aí tem... Não vamos entrar na discussão do gramado sintético, pelo amor de Deus, né? Esse assunto para outro vídeo tem muito para falar em relação a isso. Mas pelo que dá para entender, não foi a questão do gramado sintético. O Lucas realmente tinha dores e pode ser mais sério do que realmente estavam nos falando. Então... que o Pablo Maia tenha um desfecho completamente diferente em relação a isso, né? Que o Pablo Maia esteja realmente recuperado para não acontecer o que aconteceu com o Pablo Maia com o Lucas. E aí lá, Alisson e Marcos Antônio ou Alisson e Pablo Maia? Matheus Alves, Ferreirinha, Cédric Soares e André Silva, que nós já imaginávamos, né? Cédric Soares nessa tática híbrida aí, quando tá com a bola, fica um 5-3-2-1, falam, né? Independente, mas quando tá sem a bola, o Cédric Soares passa a ser ala e atacante, né? Ferreirinha jogando muito, né? Ferreirinha tá jogando demais. André Silva também. E o Alves. O Alves eu acho que tem muita... O Alves, ele tem muito recurso, tem muita qualidade. Então o Matheus Alves é um cara que... não jogou bem contra o Palmeiras, mas, né? O Matheus Alves não rendeu e tal. Beleza, realmente. E quantos jogos o Luciano fez mal nessa posição? O Luciano, que é bom de atacante, quantos jogos o Luciano fez mal? Então o Alves fazer um jogo ruim ou outro é completamente compreensível. O que não pode é queimar o moleque de forma desnecessária. Se ele não for bom, igual o Lucas Fernandes, Igor Gomes, nós vamos saber. Mas aparentemente não será. Aparentemente ele tem muito potencial para ser um cracaço. Tô falando do Matheus Alves. Galera, Alan Franco... No que eu pude apurar pra vocês, está tendo uma polêmica. Já vi que pessoas deixaram nos comentários aqui, eu vou falar o que eu pude ir atrás pra vocês. Não tem nada do Alan Franco com o Palmeiras, é aquilo que eu falo pra vocês. Aonde há fumaça, há fogo. Pode ser, é claro, o Palmeiras não é nem bobo nem nada, e é claro que vem de uma suposta brecha, pode ter tentado alguma coisa. Mas falam que não tem nada do Palmeiras com o Alan Franco, o que tem é um enrosco, né? Uma barganha para renovação de contrato do Alan Franco, em que o São Paulo vai ter que agora talvez não fazer o que fosse ou o que seja mais interessante pro clube. Vai ter que pagar mais pelo Alan Franco, vai ter que pagar um salário maior e tudo aquela coisa. Muito provavelmente, eu acho, tá, gente? O que você acha? Eu acho que o Alan Franco fica, eu acho que o São Paulo consegue essa renovação. Só que vai ter que equiparar salário. Quanto? Não sei. O quê? 600, 700 mil? Não sei. Vai pagar grande, vai pagar alto pelo Alan Franco se quiser continuar. E aí corre o risco disso, de sofrer algumas atravessadas, né, sofrer algumas atravessadas de clubes rivais por conta do futebol impressionante que joga o Alan Franco. Imagine lá no Palmeiras, Gustavo Gomes, que é um monstro, e o Alan Franco. Imagine a zaga do Palmeiras. Você é louco.
Então não podemos perder o Alan Franco. Por mais zagueiros competentes que nós tenhamos, São Paulo precisa continuar. Arboleda, Alan Franco, né? O Juan Tressoldi, Alan Franco. Tem o Ferrarese que joga muito. O Ferrarese talvez seja um dos melhores também, porque todo jogo joga fora de posição, né? Joga basicamente de lateral direito. E isso é prejudicial, porque a gente vê que ele não tem o cacuete de lateral direito. Ele ainda vai bem de lateral direito. Pra ver o nível do jogador, né? Então é um excelente zagueiro, Ferrarese. Então, por mais elenco que nós tenhamos, por mais caras ali bons mesmo, não pode perder principalmente para um rival. Principalmente para um rival. O São Paulo, independente, foi com a zaga muito forte. Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, né? Precisa renovar com o Alan Franco. Ferrarese contra Tressoldi, que muito provavelmente vai ficar. E o Sabino, que pra mim é um excelente banco também. Falei do Lucas, né? O Lucas vai passar por exames pra ver como é que vai ficar. Não era frescurinha, não era grama sintética, não era nada disso, né? E aí nós temos o Wendel também, que agora tá recuperado e tal. E aí a gente chega no reforço, né? É o Celso Evangelos Marinakis. Antes de eu falar do reforço, acho que eu preciso falar do Evangelos Marinakis. Prestem bem atenção. Quem chegou até aqui é porque acompanha o canal de verdade, é porque gosta de mim, gosta do trampo aqui, quer ficar informado, gosta daqui. Então, se inscrevam aí quem ainda não é inscrito, deixa o like, que quem tá aqui até agora é porque gosta do trampo, e aí eu preciso passar pra vocês, né? São Paulo dá muita sorte com esse Evangelos Marinakis. É um fio de esperança. Te digo como assim? Evangelos Marinakis, acabamos de ver uma cena não tão bacana do Evangelos Marinakis, em que ele foi cobrar o técnico lá do time dele, o treinador, no campo. Não é legal. Eu acho que tem inúmeras... acho que você pode fazer isso de maneira diferente. Esse tipo de cobrança, esse tipo de chamada tem que acontecer. Isso gostei muito da postura do Evangelos Marinakis. A forma, pra mim, foi incorreta, foi errada. Você não tem que fazer isso. Você não tem que expor um profissional, um cara ao ridículo nas câmeras, na frente das câmeras, pro mundo inteiro ver. Você quer fazer isso? Faz no vestiário. Ele é seu funcionário, ele deve satisfação do trabalho dele pro Evangelos Marinakis. Quer fazer isso? Vai pro vestiário. Chama o cara na salinha lá. E aí? E aí? Tá de palhaçada? Eu entendo que ele tava no calor do momento e tal. Não aprovo. Não concordo da forma como o Evangelos Marinakis fez. Só que tem uma outra coisa que eu simplesmente adoro e que talvez seja um fio de esperança, a esperança voltando pro São Paulo, porque é um cara que... O Evangelos Marinakis é um cara que aparentemente não está confortável, não gosta de mau trabalho, não tá ali conformado com a pequenez, com a derrota, com a omissão, com um profissional ruim. Ele nada ali, pra mim, de novo, pra mim o Evangelos Marinakis foi errado. Isso não pode fazer. Quer chamar na chincha, quer cobrar? Vai na salinha lá sozinho. Não interessa o tipo de conversa que vai ter. Só que uma coisa me conforta. Ele não tá ali conformadinho com a derrota, não vem dando risadinha quando é eliminado da forma suja que foi eliminado pro Palmeiras, igual o nosso presidente fez. Vocês viram, né? Vocês viram o que aconteceu. Não concordo com a forma, não acho bacana o que o Evangelos Marinakis fez, acho errado. Só que tá cobrando trabalho, tá cobrando resultado. Isso não conforta um pouco vocês? Te digo, por que isso talvez seja um fio de esperança? Precisamos mais do que nunca da entrada do Evangelos Marinakis no São Paulo. Te digo, ele vai... por enquanto ele só vai comandar, só vai ter porcentagem na base e tal. Vamos torcer para que essa seja a primeira movimentação e que o Evangelos Marinakis politicamente consiga derrubar esse tipo de gente que nós temos na gestão do São Paulo hoje. Vamos torcer. Nós somos torcedores do São Paulo. A gente já torceu para Pablo e Vitor Bueno. Tinha lá o Leco de presidente. A gente sabe sofrer. Né? Pablo, Vitor Bueno, Diniz, né, em um outro momento. Marcos Guilherme, Lucão. Já vimos coisas assim, Jardine. Ou seja, a gente sabe sofrer. Então agora vamos torcer muito, porque talvez esse seja o pingo de esperança que nos resta para tirar essa gentalha
que tá aqui, ó, igual igual um sangue, igual um câncer no São Paulo, essa gestão, há muitos anos. Então, pelo menos, por mais errado que tenha sido o Evangelos Marinakis na forma como ele fez, pelo menos é um cara que tá inconformado, indignado com a derrota, que não se apequena. Acho que é por aí. E aí a gente já vê o Sosa, né? Ramon Sosa, jogador espetacular, tem possibilidade de vir pro São Paulo. Te digo como assim? Aparentemente a possibilidade é pequena, mas a conversa vai para um outro nível por conta das circunstâncias. Vimos aí de novo, né? Palmeiras e acho que era o Flamengo. Acho que Palmeiras e Flamengo interessado no Sosa. Tivemos um break muito positivo, porque independente se ele for vir para o São Paulo ou não, iria reforçar adversários diretos do São Paulo. Então isso é maravilhoso. Finalmente tem alguém olhando pro São Paulo. Porque se depender de Júlio Casares e Belmonte, pra mim esses... opinião, tá? Isso é opinião minha. Pra mim esses caras não estão nem aí pro São Paulo. Isso é o que eu acho. O que eu vejo do Belmonte e do Casares é que eles não estão nem aí pro São Paulo. Isso é o que eu acho. Então a gente precisa de um cara desse. Olha aí, ó. O Ramon Sosa é um cara que poderia vir por empréstimo. Porque é do grupo do Evangelos Marinakis e poderia fazer um câmbio, um empréstimo aqui, ele mudando muito o ataque do São Paulo, a forma de jogo, porque é um cara que tá numa fase brilhante, é um cara que tá em destaque na Europa alta. Então vocês percebem o quanto muda? Então nós precisamos torcer demais agora para esse Marinakis. Ah, Tidico não pode vender a base. Tem que vender tudo. Também não queria. Também queria que não vendesse a base, que o São Paulo fosse o que sempre foi, mas não é mais há muito tempo. Então precisa vender tudo pra sair da mão dessa galera que tá aí, que eu não posso nem falar tudo o que eu acho deles. Urgente. Pode ser que nós estamos dando sorte. Temos um fio de esperança, um cartola diferente, um cara que nada está no futebol moderno, tem times em formato SAF, trabalha de uma forma SAF, não sei se é o mais ideal, concordo, te digo, SAF também não é o ideal, a gente consegue apontar clubes que estão em SAF que estão ridículos. Palmeiras e Flamengo não são SAF. O Palmeiras, pra mim, não é SAF, mas a grosso modo é como se fosse uma SAF. Não parece uma SAF? A lei é como se fosse dona. Não é SAF, mas eu acho que na prática ali é como se fosse uma SAF. Então dá pra gente apontar times que são SAF que dão certo e times que não são SAF que não dão certo. Então, e times que não são SAF dão muito certo. Tem várias coisas. Tem várias conversas. E aí não dá pra saber o que vai acontecer. Se vai ser bom o Marinakis chegar ou não. Se o São Paulo amanhã ou depois virar SAF ou não. Se será bom ou não. Se o Evangelos Marinakis e tal. A gente não sabe. Dá pra gente fazer uma estimativa, uma análise e conversar. Eu te digo que eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu gosto de SAF, eu não gosto. O Evangelos Marinakis vai ser muito bom. Não pode vender a base, pode vender a base. A gente pode discutir de tudo. A gente só não pode discutir de uma coisa. Que essa diretoria que está hoje no São Paulo é um lixo. Isso não tem discussão, isso daí já, infelizmente, já está provado. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.